O Capital, livro 1, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2013. Sétima sessão, o processo de acumulação do capital. Capítulo 24, a assim chamada acumulação primitiva. Item 6, Gênese do capitalista industrial. Páginas 820 a 830. A gênese do capital industrial não se deu de modo tão gradativo como a do arrendatário. Nota 238. Industrial aqui em oposição à agrícola, em sentido categórico. O arrendatário é um capitalista industrial tanto quanto o fabricante. Sem dúvida, muitos pequenos mestres corporativos e mais ainda pequenos artesãos independentes ou também trabalhadores assalariados transformaram-se em pequenos capitalistas e, por meio da exploração paulatina do trabalho assalariado e da correspondente acumulação em capitalistas, sem floreios, durante a infância da produção capitalista, as coisas se deram muitas vezes como na infância do sistema urbano medieval, quando a questão de saber qual dos servos fugidos devia se tornar mestre ou criado era geralmente decidida com base na data mais ou menos recente de sua fuga. Entretanto, a marcha de lesma desse método não correspondia em absoluto às necessidades comerciais do novo mercado mundial, que fora criado pelas grandes descobertas do fim do século XV. Mas na Idade Média, ou a Idade Média, havia legado duas formas distintas do capital que amadureceram nas mais diversas formações socioeconômicas e antes da era do modo de produção capitalista já valiam como capital, em geral, o capital usuário e o capital comercial. Cita. Hoje, em dia, toda a riqueza da sociedade passa primeiro pelas mãos do capitalista. Ele paga a renda do proprietário da terra, o salário do trabalhador, o coletor de impostos, o dízimo, aquilo que estes reclamam e guardam para si mesmos, uma parte grande, que na realidade é maior e, além disso, aumenta a cada dia, do produto anual do trabalho. O capitalista pode agora ser considerado o primeiro proprietário de toda a riqueza social, ainda que nenhuma lei lhe tenha concedido direito a essa propriedade. Essa mudança na propriedade foi realizada pela cobrança de juros sobre o capital. E não é menos estranho que os legisladores de toda a Europa tenham procurado deter esse processo mediante leis contra a usura. O poder do capitalista sobre a riqueza inteira do país é uma revolução completa no direito de propriedade. E por meio de que lei ou série de leis ela foi realizada? Nota 239. Londres, 1832, página 98 a 99, autor desse escrito anônimo, Hodgkin, The Natural and Artificial Right. O autor deveria ter dito que revoluções não se fazem por meio de leis. O regime feudal no campo e a constituição corporativa nas cidades impediram o capital monetário constituído pela usura e pelo comércio de se converter em capital industrial. Nota 240. Ainda em 1794, os pequenos fabricantes de pano de Leeds enviaram uma delegação ao parlamento solicitando-lhe uma lei que proíbe qualquer comerciante de tornar-se fabricante. Dr. Aiken. Essas barreiras caíram por dissolução dos séquitos feudais e com a expropriação e a parcial expulsão da população rural. A nova manufatura se instalou nos portos marítimos exportadores e em pontos do campo não sujeitos a controle do velho regime urbano e de sua constituição corporativa. Na Inglaterra se assistiu, por isso, uma amarga luta das Towns Corporation contra essas novas incubadoras industriais. Nota do tradutor. Cidades que, por privilégio real, obtinham autonomia em relação ao condado circunvizinho, isto é, o direito de eleger suas próprias autoridades, constituindo-se assim elas mesmas em condados. A descoberta das terras auríferas e argentíferas na América, o extermínio, a escravidão e o soterramento da população nativa nas minas, o começo da conquista e saqueio das Índias Orientais, a transformação da África numa reserva para a caça comercial de peles negras caracterizam a aurora da era da produção capitalista. Esses processos idílicos constituem momentos fundamentais da acumulação primitiva. A eles se segue imediatamente a guerra comercial entre as nações europeias, tendo o globo terrestre como palco. Ela é inaugurada
pelo levante dos Países Baixos contra a dominação espanhola, assume proporções gigantescas na guerra antijacobina inglesa e prossegue ainda hoje nas guerras do ópio contra a China, etc. Os diferentes momentos da acumulação primitiva repartem-se agora numa sequência mais ou menos cronológica, principalmente entre Espanha, Portugal, Holanda, França e Inglaterra. Na Inglaterra, no fim do século XVII, esses momentos foram combinados de modo sistêmico, dando origem ao sistema colonial, ao sistema da dívida pública, ao modesto sistema tributário e ao sistema protecionista. Tais métodos, como por exemplo o sistema colonial, baseia-se em parte na violência mais brutal. Todos eles, porém, lançaram mão do poder do Estado, da violência concentrada e organizada da sociedade para impulsionar artificialmente o processo de transformação do modo de produção feudal em capitalista e abreviar a transição de um para o outro. A violência é a parteira de toda a sociedade velha que está prendes uma sociedade nova. Ela mesma é uma potência econômica sobre o sistema colonial cristão, afirma Howitt, um homem que faz do cristianismo uma especialidade. Cita: as barbaridades e as iníquas crueldades perpetradas pela assim chamada raça cristã em todas as regiões do mundo é contra todos os povos que conseguirem subjugar, e contra todos os povos que conseguirem subjugar não encontram paralelo em nenhuma era da história universal e em nenhuma raça, por mais selvagem e inculta, por mais desapiedada e inescrupulosa que fosse. Nota 241. William Howitt, Londres, 1838, página 9. Sobre o tratamento dado aos escravos, uma boa compilação encontra-se em Charles Comte. Terceira edição, Bruxelas, 1837. É preciso estudar essas questões em detalhes para ver o que o burguês faz de si mesmo e do trabalhador, lá onde tem plena liberdade para moldar o mundo segundo sua própria imagem. A história da economia colonial holandesa e a Holanda foi a nação capitalista modelar no século XVII. Apresenta-nos um quadro insuperável de traição, suborno, massacre e infâmia. Nota 242. Thomas Stamford Raffles, Londres, 1817, volume 1, páginas 190 e 191. Nada é mais característico que o sistema de roubo de pessoas aplicado nas Ilhas Celebes para obter escravos para Java. Os ladrões de pessoas eram treinados para esse objetivo. O ladrão, o intérprete e o vencedor eram os principais agentes nesse negócio, e os príncipes nativos eram os principais vendedores. Os jovens sequestrados eram mantidos escondidos nas prisões secretas das Ilhas Celebes até que estivessem maduros para serem enviados aos navios de escravos. Um relatório oficial diz: esta cidade de Macassar, por exemplo, está repleta de prisões secretas, uma mais abominável que a outra, abarrotadas de miseráveis vítimas de cobiça e de tirania, acorrentados, arrancados violentamente de suas famílias. Para se apoderar de Malaca, os holandeses subornaram os governadores portugueses. Este, em 1641, deixou-os entrar na cidade. Os invasores apressaram-se à casa do governador e o assassinaram, a fim de se absterem de pagar-lhe as 21.875 libras prometidas como suborno. Onde pisavam, seguiam-nos a devastação e o despovoamento. Bajungyang, uma província de Java, contava em 1750 com mais de 80 mil habitantes. Em 1811, apenas 8 mil. Eis os Dux Commerce, ou o Doce Comércio. É sabido que a campanha inglesa das Índias Orientais obteve, além do domínio político nas Índias Orientais, o monopólio do comércio de chá, bem como o comércio chinês em geral e do transporte de produtos para a Europa. Mas a navegação costeira na Índia e entre as ilhas, assim como o comércio no interior da Índia, tornaram-se monopólios dos altos funcionários da companhia. Os monopólios de sal, ópio, éter e outras mercadorias eram minas inesgotáveis de riqueza. Os próprios funcionários fixavam os preços e espoliavam à vontade o infeliz indiano. O governador-geral participava nesse comércio privado. Seus favoritos obtinham contratos em condições mediante as quais, mais astutos que os alquimistas, criavam ouro do nada. Grandes fortunas brotavam de um dia para o outro, como cogumelos. A acumulação primitiva realizava-se sem o andamento de um único chile. O processo judicial de Warren Hastings está pleno de tais exemplos. Eis um caso.
A certo Sullivan é atribuído um contrato de fornecimento de ópio, e isso no momento de sua partida, em missão oficial, para uma região da Índia totalmente afastada dos distritos de ópio. Sullivan vende seu contrato por 40 libras a certo Bin. Este, por sua vez, vende-o no mesmo dia por 60 libras. E o último comprador executor do contrato declara que, depois disso tudo, ainda obteve um lucro enorme, segundo uma lista apresentada ao parlamento de 1757 a 1766. A companhia e seus funcionários deixaram-se presentear por indianos com 6 milhões. Entre 1769 e 1770, os ingleses provocaram um surto de fome por meio da compra de todo o arroz e pela recusa de vendê-lo, a não ser por preços fabulosos. Nota 243. Somente na província de Orissa, em 1866, mais de 1 milhão de indianos morreu de inanição. Não obstante, procurou-se enriquecer o erário indiano com o preço dos quais se forneciam alimentos aos famintos. O tratamento dispensado aos nativos era naturalmente o mais terrível, nas plantações destinadas exclusivamente à exportação, como nas Índias Ocidentais e nos países ricos e densamente povoados, entregues à matança e ao saqueio, como o México e as Índias Orientais. Tampouco nas colônias propriamente ditas se desmentia o caráter cristão da acumulação primitiva. Esses austeros e virtuosos protestantes, os puritanos, na Nova Inglaterra, estabeleceram em 1703, por decisão de sua Assembleia, um prêmio de 40 libras para cada escalpo indígena e cada pele vermelha capturado. Em 1720, um prêmio de 100 libras para cada escalpo. Em 1744, depois de Massachusetts Bay ter declarado certa tribo como rebelde, os seguintes preços: 100 libras da nova moeda para o escalpo masculino a partir de 12 anos de idade, 105 para os prisioneiros masculinos, 50 para mulheres e crianças capturadas, 50 para os escalpos de mulheres e crianças. Misericórdia, Senhor. Algumas décadas mais tarde, o sistema colonial vingou-se nos descendentes, que nesse interim haviam se tornado rebeldes, dos piedosos Pilgrim Fathers ou pais peregrinos. Nota do tradutor. Assim é chamado o grupo de colonos ingleses que se estabeleceu em Plymouth, Massachusetts, em 1620. Com incentivo e pagamento inglês, foram mortos a golpes de tomahawk, nota do tradutor, pequeno machado usado pelos índios americanos. O parlamento britânico declarou os cães de caça, nota do tradutor, no original Bloodhound, ou sabujos, e os escalpelamentos como meios que Deus e a natureza puseram em suas mãos. O sistema colonial amadureceu, o comércio e a navegação como plantas num hibernáculo. As sociedades monopólia ou Lutero foram alavancadas poderosas da concentração do capital. Nota do tradutor. Sociedades que detinham um monopólio legal para a exploração de certos ramos da indústria e do comércio. As manufaturas em ascensão, as colônias garantiram um mercado de escoamento e uma acumulação potenciada pelo monopólio do mercado. Os tesouros espoliados fora da Europa, diretamente mediante o saqueio, a escravidão e o latrocínio, refluíam à metrópole e lá se transformavam em capital. A Holanda, primeiro país a desenvolver planejamento do sistema colonial, encontrava-se já em 1648 no ápice de sua grandeza comercial. Encontrava-se de posse quase exclusiva do comércio com as Índias Orientais e do tráfico entre o sudeste e o nordeste europeu. Sua pesca, sua frota e manufaturas sobrepujavam as de qualquer outro país. Os capitais da República eram talvez mais consideráveis que os de todo o resto da Europa somados. Nota do tradutor. Gustave Gouland, Jena, 1830, tomo 1, página 371, nota 1000. Gouland se esquece de acrescentar, em 1648, a massa do povo holandês já estava mais sobrecarregada de trabalho, mais empobrecida e brutalmente oprimida do que as massas populares do resto da Europa somadas. Hoje em dia, a supremacia industrial traz consigo a supremacia comercial. No período manufatureiro propriamente dito, ao contrário, é a supremacia comercial que gera o predomínio industrial. Daí o papel preponderante que o sistema colonial desempenhava nessa época. Ele era o Deus estranho que se colocou sobre o altar ao lado dos velhos ídolos da Europa.
e que, um belo dia, lançou-os por terra com um só golpe. Tal sistema proclamou a produção do mais-valor como finalidade última e única da humanidade. O sistema de crédito público, isto é, das dívidas públicas cujas origens encontram-se em Gênova e Veneza, já na Idade Média, tomou conta de toda a Europa durante o período manufatureiro. O sistema colonial, com seu comércio marítimo e suas guerras comerciais, serviu-lhe de incubadora. Assim, ele se consolidou primeiramente na Holanda. A dívida pública, isto é, a alienação do Estado, seja ele despótico, constitucional ou republicano, imprime sua marca sobre a era capitalista. A única parte da assim chamada riqueza nacional que realmente integra a posse coletiva dos povos modernos é a sua dívida pública. Nota 243A. William Colbert reserva que na Inglaterra todas as instituições públicas são denominadas reais, mas que a título de compensação existe a dívida nacional. Daí que seja inteiramente coerente a doutrina moderna segundo a qual os povos se tornam tanto mais ricos quanto mais se endivida. O crédito público se converte no credo do capital, e ao surgir o endividamento do Estado, o pecado contra o Espírito Santo, para o qual não há perdão, cede seu lugar para a falta de fé na dívida pública. A dívida pública torna-se uma das alavancas mais poderosas da acumulação primitiva. Como um toque de varinha mágica, ela infunde força criadora num dinheiro improdutivo e transforma, assim, em capital, sem que para isso tenha necessidade de se expor aos esforços e riscos inseparáveis da aplicação industrial e mesmo usurária. Na realidade, os credores do Estado não dão nada, pois a soma emprestada se converte em títulos da dívida facilmente transferíveis, que, em suas mãos, continuam a funcionar como se fossem a mesma soma de dinheiro vivo, porém ainda sem levarmos em conta a classe de rentistas ociosos assim criada e a riqueza improvisada dos financistas que desempenham o papel de intermediário até o governo. E a nação. E abstraindo também a classe dos coletores de impostos, comerciantes e fabricantes privados, aos quais uma boa parcela de cada empréstimo estatal serve como um capital caído do céu, a dívida pública impulsionou a sociedade por ações, o comércio com papéis negociáveis de todo tipo, a agiotagem, numa palavra, o jogo da bolsa e a moderna bancocracia. Desde seu nascimento, os grandes bancos condecorados com títulos nacionais não eram mais do que sociedades de especuladores privados que se colocavam sob a guarda dos governos e, graças aos privilégios recebidos, estavam em condição de emprestar-lhes dinheiro. Por isso, a acumulação da dívida pública não tem indicador mais infalível do que a alta sucessiva das ações desses bancos, cujo desenvolvimento pleno data da fundação do Banco da Inglaterra em 1694. Esse banco começou emprestando seu dinheiro ao governo a um juro de 8%, ao mesmo tempo que o parlamento autoriza a cunhar dinheiro como o mesmo capital, voltando a emprestá-lo ao público sob a forma de notas bancárias. Com essas notas, ele podia descontar letras, conceder empréstimos sobre mercadorias e adquirir metais preciosos. Não demorou muito para que este dinheiro de crédito fabricado pelo próprio banco se convertesse na moeda com a qual o Banco da Inglaterra tomava empréstimos ao Estado, e por conta deste último pagava os juros da dívida pública. Não lhe bastava dar com uma mão para receber com a outra. O banco, enquanto recebia, continuava como credor perpétuo da nação, até o último tostão adiantado. E assim ele se tornou pouco a pouco o receptáculo imprescindível dos tesouros metálicos do país e o centro da gravitação de todo o crédito comercial. À mesma época em que na Inglaterra deixou-se de queimar bruxas, começou-se a enforcar falsificadores de notas bancárias. Nos escritos dessa época, por exemplo, nos de Bolingbroke, pode-se apreciar claramente os efeitos que produziu nos contemporâneos o aparecimento súbito dessa malta de bancocratas, financistas, rentistas, corretores, bolsistas e leões da bolsa. Nota 243b. Se os tártaros inundassem hoje
à Europa, seria muito custoso fazê-los entender o que vem a ser entre nós um financista. Montesquieu, Londres, 1769, tomo 4, página 33. Com as dívidas públicas surgiu um sistema internacional de crédito que frequentemente encobria uma das fontes de acumulação primitiva, neste ou naquele povo. Desse modo, as perversidades do sistema veneziano de rapina constituíram um desses fundamentos ocultos da riqueza de capitais da Holanda, a qual a decadente Veneza emprestou grandes somas em dinheiro. O mesmo se deu entre a Holanda e a Inglaterra. Já no começo do século XVIII, as manufaturas holandesas estavam amplamente ultrapassadas e o país deixara de ser a nação comercial e industrial dominante. Um de seus negócios principais entre 1701 e 1776 foi o empréstimo de enormes somas de capital, especialmente à sua poderosa concorrente, a Inglaterra. Algo semelhante ocorre hoje entre a Inglaterra e os Estados Unidos. Uma grande parte dos capitais que atualmente ingressam nos Estados Unidos sem certidão de nascimento é sangue de crianças que acabou de ser capitalizadas na Inglaterra. Como dívida pública se respalda nas receitas estatais que têm de cobrir os juros e demais pagamentos anuais, etc., o moderno sistema tributário se converteu num complemento necessário do sistema de empréstimos públicos. Os empréstimos capacitam o governo a cobrir os gastos extraordinários sem que o contribuinte o perceba de imediato, mas exigem, em contrapartida, um aumento de impostos. Por outro lado, o aumento de impostos causado pela acumulação de dívidas contraídas sucessivamente obriga o governo a recorrer sempre a novos empréstimos para cobrir os novos gastos extraordinários. O regime fiscal moderno, cujo eixo é formado pelos impostos sobre os meios de subsistência mais imprescindíveis, portanto, pelo encarecimento desses meios, traz em si, portanto, o germe da progressão automática. A sobrecarga tributária não é, pois, um incidente, mas, antes, um princípio, razão pela qual, na Holanda, hoje, esse sistema foi primeiramente aplicado. O grande patriota de White o celebrou em suas máximas como o melhor sistema para fazer do trabalhador assalariado uma pessoa submissa, frugal, aplicada e sobrecarregada de trabalho. A influência destrutiva que esse sistema exerce sobre a situação dos trabalhadores assalariados importa-nos aqui, no entanto, menos que a violenta expropriação do camponês, do artesão, em suma, de todos os componentes da pequena classe média. Sobre isso não há divergência, nem mesmo entre os economistas burgueses. Sua eficácia expropriadora é ainda reforçada pelo sistema protecionista, uma de suas partes integrantes. O grande papel que a dívida pública e o sistema fiscal desempenham na capitalização da riqueza e na expropriação das massas levou um bom número de escritores como Colbert, Doubleday, entre outros, a procurar erroneamente naquela a causa principal da miséria do povo moderno. O sistema protecionista foi um meio artificial de fabricar fabricantes, de expropriar trabalhadores independentes, de capitalizar os meios de produção e de subsistência nacionais, de abreviar violentamente a transição do modo de produção antigo para o moderno. A patente desse inverno foi ferozmente disputada pelo Estado europeu que, a serviço dos extratores de mais valor, perseguiam esse objetivo, não só saqueando seu próprio povo, tanto direta por meio de tarifas protecionistas, quanto indiretamente por meio de prêmios de exportação, etc., mas também extirpando violentamente toda a indústria dos países que lhes eram contíguos e deles dependiam, como ocorreu, por exemplo, com a manufatura irlandesa de lã, por obra da Inglaterra. No continente europeu, que seguia o modelo de Colbert, o processo foi simplificado ainda mais. A parte do capital original do industrial passou a fluir diretamente do tesouro do Estado. Por quê? Exclamou Mirabeau. Porque tão longe a casa do fulgor manufatureiro da Saxônia antes da Guerra dos 7 Anos? 180 milhões de dívidas públicas. Nota 244. Mirabeau, de la monarchie prussienne, citação tomo 4, página 101. Sistema colonial, dívidas públicas, impostos escochantes, protecionismo, guerras comerciais. Esses rebentos do período manufatureiro, propriamente dito, cresceram gigantescamente durante a infância da grande indústria. O nascimento desta última é celebrado pelo grande rapto herodiano dos inocentes. Como a Marina Real, as fábricas recrutam por meio de coerção. Sir Eden
tão impassível diante dos horrores da expropriação da população rural, que se viu despojada de suas terras desde o último terço do século XV até a época desse autor, isto é, final do século XVIII, e que tão vaidosamente se regozija com esse processo, por ele considerado necessário para estabelecer a agricultura capitalista e a proporção devida entre a lavoura e a pastagem, não dá provas, no entanto, da mesma compreensão anônima ou econômica no que diz respeito à necessidade do roubo de crianças e da escravidão infantil para a transformação da empresa manufatureira em empresa fabril e o estabelecimento da devida proporção entre capital e força de trabalho. Diz ele, cita: talvez mereça a atenção do público a questão de uma manufatura que, para ser operada de modo eficaz, tem de saquear cottages e workhouse em busca de crianças pobres que serão divididas em turmas, esfalfadas durante a maior parte da noite e terão seu descanso roubado. Uma manufatura que, além disso, amontou uma multidão de pessoas de ambos os sexos, de diferentes idades e inclinações, de tal modo que a contaminação do exemplo tem necessariamente de levar à depravação e à licenciosidade. Se tal manufatura pode aumentar a soma da felicidade nacional e individual. Nota 245. Eden, citação, livro 2, capítulo 1, página 421. Em Derbyshire, Nottinghamshire e especialmente em Lancashire, diz Fielden, a monarquia recém-inventada foi empregada em grandes fábricas instaladas junto às correntezas capazes de girar a roda d'água. Nesses lugares afastados das crianças, requeriam-se subitamente milhares de braços e principalmente Lancashire, até então comparativamente pouco povoado e infértil, agora necessitava antes de mais nada de uma população. O que mais se requisitava eram dedos pequenos e ágeis. Logo surgiu o costume de buscar aprendizes nas diferentes workhouses paroquiais de Londres, Birmingham e outros lugares, e assim muitos milhares dessas pequenas criaturas desamparadas entre os 7 e os 13 anos ou 14 foram despachadas para o norte. Era habitual que o patrão, isto é, o ladrão de crianças, vestisse, alimentasse e alojasse seus aprendizes numa casa de aprendizes próxima da fábrica. Capatazes eram designados para vigiar o trabalho. O interesse desses feitores de escravos era sobrecarregar as crianças de trabalho, pois a remuneração dos primeiros era proporcional à quantidade de produto que se conseguia extrair da criança. A consequência natural foi a crueldade. Em muitos distritos fabris, especialmente em Lancashire, essas criaturas inocentes e desvalidas, consignadas aos senhores de fábricas, foram submetidas às torturas mais pungentes. Foram acossadas até a morte por excesso de trabalho. Foram açoitadas, acorrentadas e torturadas com a maior requinte de crueldade e, em muitos casos, foram esfomeadas até restar-lhes só pele e osso, enquanto o chicote as mantinha no trabalho. Sim, em alguns casos foram levadas ao suicídio. Os belos e românticos vales de Derbyshire, Nottinghamshire e Lancashire, ocultos ao olhar do público, convertem-se em lugares ermos e de tortura, e com frequência de assassinato. Os lucros dos fabricantes eram enormes, mas isso só aguçava mais sua voracidade de lobisomem. Implementaram o trabalho noturno, isto é, depois de terem esgotado um grupo de operários pelo trabalho diurno, já dispunham de outro grupo pronto para o trabalho noturno. O grupo diurno ocupava as camas que o grupo noturno acabava de deixar, e vice-versa. Em Lancashire dizia a tradição popular que as camas nunca esfriavam. Nota 246. John Fielden, páginas 5 e 6, sobre as infâmias do sistema fabril e suas origens, conforme Dr. Aiken, citação 1795, página 219, e Gisborne, 1795, volume 1, uma vez que as máquinas a vapor transplantou as fábricas antes destruídas no campo, próximas às quedas d'água para o centro das cidades, o extrator de mais valor, sempre disposto à renúncia, encontrou à mão o material infantil sem a necessidade das remessas forçadas de escravos das workhouses. Quando Sir Peel, pai do ministro da plausibilidade, apresentou em 1815 uma bill em proteção das crianças, Horner Luminar, do Bullion Comité e amigo íntimo de Ricardo, declarou na Câmara Baixa: é notório que entre os efeitos da falência de um fabricante está o de que um bando, se me permitem essa expressão de crianças de fábrica, foi anunciado e arrematado em leilão público como parte da propriedade.
Há 2 anos, em 1803, apresentou-se ao King's Buck um caso terrível. Tratava-se de certo número de rapazes. Uma paróquia de Londres os havia consignado ao fabricante, que por sua vez os transferiu a outrem. Finalmente, eles foram descobertos por alguns filantropos em estado de absoluta inanição. Outro caso ainda mais atroz chegou ao meu conhecimento como membro da comissão parlamentar de inquérito. Há não muitos anos, num convênio entre uma paróquia londrina e um fabricante de Lancashire, estipulou-se que o comprador, para cada 20 crianças sadias, teria de aceitar uma idiota. Na revista Nova Gazeta Renana, maio de outubro de 1850, Marx escreve: desde 1845, Peel foi tratado como traidor pelo Partido Tory. O poder de Peel sobre a Câmara Baixa repousa sobre a plausibilidade de sua eloquência. Quando lemos seus mais famosos discursos, vemos que eles consistem num volumoso amontoado de lugares comuns, entre os quais são habilmente inseridos alguns dados estatísticos. King Bank ou Queen Bank, Suprema Corte de Justiça do Reino Unido. Nota do tradutor. Com o desenvolvimento da produção capitalista durante o período manufatureiro, a opinião pública europeia perdeu o que ainda lhe restava de pudor e consciência. As nações se jactavam cinicamente de toda a infâmia que constituísse um meio para a acumulação do capital. Leia-se, por exemplo, os ingênuos anais comerciais do ínclito Anderson. Neles é trombeteado como triunfo da sabedoria política inglesa o fato de que, na paz de Utrecht, a Inglaterra arrancara dos espanhóis, pelo Tratado de Assiento, o privilégio de explorar também entre a África e a América Espanhola o tráfico de negros, que até então ela só explorava entre a África e as Índias Ocidentais inglesas. Nota do tradutor. Denominação dos acordos pelos quais a Espanha concedia aos estados estrangeiros e pessoas privadas o direito de fornecer escravos negros africanos para seus assentamentos americanos do século XVI até o século XVIII. Nota New. A Inglaterra obteve o direito de guarnecer a América Espanhola até 1743 com 4.800 negros por ano. Isso proporcionava ao mesmo tempo uma cobertura oficial para o contrabando britânico. Liverpool teve um crescimento considerável graças ao tráfico de escravos. Esse foi seu método de acumulação primitiva, e até hoje a respeitabilidade de Liverpool é píndaro do tráfico de escravos, que, conforme o escrito citado por Dr. Icke em 1795, eleva até a paixão o espírito de empreendimento comercial, forma navegantes afamados e rende quantias enormes de dinheiro. Nota do tradutor. O trecho citado diz o seguinte, cita: o tratado coincidiu com esse espírito de audaz aventura que caracterizou o comércio de Liverpool e o levou rapidamente ao seu estado atual de prosperidade. Ocasionou um vasto emprego de barcos e marinheiros e aumentou em grande medida a demanda pela manufatura do país. Em 1730, Liverpool empregava 15 navios de tráfico de escravos. Em 1751, 53. Em 1760, 74. Em 1770, 96. E em 1792, 132. Enquanto introduzia a escravidão infantil na Inglaterra, a indústria do algodão dava, ao mesmo tempo, um impulso para a transformação da economia escravista dos Estados Unidos, antes mais ou menos patriarcal, num sistema comercial de exploração. Em geral, a escravidão disfarçada dos assalariados na Europa necessitava, como pedestal, da escravidão sans face do Novo Mundo. Nota 247. Em 1790, as Índias Ocidentais inglesas contavam com 10 escravos para um homem livre. Nas francesas, 14 para 1. Nas holandesas, 23 para 1. Henry Burgon, Um Inquérito das Colônias, Edimburgo, 1803, volume 2, página 74. Tanto temores ou tanto esforço se fazia necessário para trazer à luz as eternas leis naturais do modo de produção capitalista, para consumar o processo de cisão entre trabalhadores e condições de trabalho, transformando num dos polos os meios sociais de produção e subsistência em capital, e no polo oposto a massa do povo em trabalhadores assalariados
em pobres, laboriosos, livres, esse produto artificial da história moderna. Nota do tradutor. Virgílio, Eneida 1:33, onde se lê: tanto esforço para fundar um povo romano. Nota 1000. E nota 248. A expressão laboring poor ou pobres laboriosos é encontrada nas leis inglesas desde o momento que a classe dos assalariados se torna digna de atenção. Os pobres laboriosos encontram-se em oposição, por um lado, aos pobres ociosos, mendigos, etc. Por outro, aos trabalhadores que ainda não se tornaram galinhas depenadas, mas permanecem proprietários de seus meios de trabalho. Da lei expressão pobres laboriosos passou à economia política desde Culpeper, James Shield, etc., até Adam Smith e Eden. A partir disso, pode-se julgar a boa-fé do execrável traficante de hipocrisia política, Edmund Burke, quando declara a expressão como uma execrável hipocrisia política. Esse psicofanta, que a soldo da oligarquia inglesa desempenhou o papel de romântico contra a Revolução Francesa, exatamente como antes, nos primeiros momentos das agitações da América, atuara como liberal, a soldo das colônias norte-americanas, contra a oligarquia inglesa, não era senão um burguês ordinário. As leis do comércio são as leis da natureza e, por conseguinte, as leis de Deus. Edmund Burke. 1795, citação página 31 e 32. Não é de admirar que ele, fiel às leis de Deus e da natureza, tenha sempre vendido a si mesmo a quem pagasse melhor. Nos escritos ao reverendo Tucker, apesar de pároco e Tory, Tucker era, quanto ao mais, um homem correto e competente economista político. Encontramos uma boa caracterização desse Edmund Burke durante seu período liberal, diante da infame falta de caráter que hoje em dia impera e da crença mais devota nas leis do comércio. É um dever estigmatizar repetidamente os Burkes, que se distinguem de seus sucessores por uma única coisa: talento. Se o dinheiro, segundo Alger, vem ao mundo com manchas naturais de sangue numa de suas faces, o capital nasce escorrendo sangue e lama por todos os poros da cabeça aos pés. Citação sobre o dinheiro, nota 249. Merri Augier, Paris, 1842, página 265. Citação sobre o capital, nota 250. O capital, diz o Quarterly Revier, foge do tumulto da contenda e é tímido, por natureza. Isso é muito certo, porém não é toda a verdade. O capital abomina a ausência de lucro, ao lucro muito pequeno, assim como a natureza o vácuo. Com um lucro adequado, o capital torna-se audaz. Com 10% ele está seguro e é possível aplicá-lo em qualquer parte. Com 20% torna-se impulsivo. Com 50% positivamente temerário. Com 100% pisoteará todas as leis humanas. Com 300% não há crime que não arrisque, mesmo sob o perigo da furca. Se tumulto e contenda trouxeram lucro, ele encorajará a ambos. A prova disso é o contrabando e o tráfico de escravos. Dunning, Trades Union, citação, página 35 e 36.